Saudações, pessoal! Aqui quem vos fala é o Anderson e agora eu vou explicar, o porquê da tal soma de Gauss lá, o porquê da fórmula lá, ela funcionar, certo? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse pedaço aqui que está branco no papel, né? Vou colocar assim, a história diz que Gauss estava lá com seus 9 anos de idade e tal, na aula de matemática, o professor falou, vocês peguem e somem aí os números, a sequência dos números de 1 até 100 e me diga quanto dá. Ele pegou lá, ele já deduziu aquela fórmula lá, e daí assim ele mostrou o resultado pro professor. O professor olhou, perguntou como que ele tinha chegado naquela fórmula, aí ele mostrou pro professor, o professor ficou impressionado. Beleza? É, isso aí, mas a gente escuta assim, né? Não foi que ele chegou assim, já bateu o olho já e fez, entendeu? Na verdade, ele já tinha uma certa tendência ali a. Eu acredito, né, que ele tinha uma certa tendência. Na verdade, ele tinha uma certa tendência. Ele é um matemático bem famoso, né? Então, ele tinha uma certa tendência ali a trabalhar com a matemática ali, né? Com a aritmética e tudo. Daí, tal, ele pegou, o professor ficou impressionado, acho que ele mesmo ficou impressionado com ele próprio, né? E aquela coisa toda, enfim, era um garoto de 9 anos, beleza? E daí isso aí é o fato. Mas o que que acontece aqui, ó? O que que acontece aqui, ó? Que eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer primeiro aqui, tomando uma quantidade par de... Uma quantidade par de termos, ó. Né? 4. O que que acontece aqui, ó? Vou escrever aqui do ladinho aqui, ó. N é igual a 4. O que que acontece aqui, ó? Vou somar os extremos, ó. Vou somar 4 com 1. Eu vou colocar 4 mais 1. Daí eu vou somar os outros extremos que sobraram, né? Digamos esse aqui, né? Já foi, ó. Daí eu somo os outros extremos. 3 mais 2. 3 mais 2. Aí o resultado é o quê? Resultado 4 mais 1 é 5 e 3 mais 2 é também 5, certo? Vou fazer com 10 números aqui para perceber, é mais fácil. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ó, 10 com 1. Então, eu coloco lá 10 mais 1. Ó, 10 mais 1. Vou riscando aqui, né? Ó, daí eu coloco 9 mais 2 aqui, ó. 9 mais 2. Eu coloco 8 mais 3. 8 mais 3. Daí eu coloco 7 mais 4. 7 mais 4. E 6 mais 5. 6 mais 5. Não sei se foi assim, né? Mas agora eu digo assim, ó. É possível perceber aqui, né? Que, ó. Conforme eu somo o último com o primeiro termo, né? Ó, 10 mais 1. Aí o que que acontece desse lado da coluna aqui, ó? Desse lado da coluna aqui, ó. Vai diminuindo uma unidade em cada, digamos assim, termo, né? Em cada número aqui, ó. 10 menos 1, 9 menos 1, 8 menos 1 e 7 menos 1. E aqui, ó, cada vez a coluna também, nessa outra coluna aqui, é somado mais um, ó. 1 mais 1, 2 mais 1, 3 mais 1, 4 mais 1. Ou seja, aqui, ó. Esse resultado aqui, ó, tira de um e põe pro outro, tira de um e põe pro outro, tira de um e põe pro outro, tira de um e põe pro outro. Entende? Aí o que que acontece aqui, ó? O que que acontece? Invariavelmente, né, ó? Invariavelmente. Eu até escrevi errado aqui. Né? Variavelmente, tá? Invariavelmente, de maneira que não varia. O primeiro número vai ser sempre 1. O primeiro termo ali, o primeiro extremo vai ser sempre 1. Nessa soma de Gauss aqui, né? Outras coisas, enfim, né? Não interessa ali, mas sempre vai ser ali um 1, certo? E o último termo vai ser o quê? O último termo vai ser o n, né? Imagine, vai ter n termos. Então, qual que vai ser, né? Vai ter n termos. No caso, o resultado vai ser 1 mais n. O extremo vai ser sempre n mais 1.
Isso que vai ser o extremo. Agora, quantos termos que há? Bom, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, vai ter N termos, né? Então, eu vou ter N mais 1 quantas vezes? Eu vou ter N mais 1. Aqui é que tá o grande segredo aqui, ó. Vezes N mais vai ser vezes N divididos por 2. Por que divididos por 2? Porque no mínimo, para existir uma soma, precisam de duas parcelas. Parcela A mais B igual a C. Parcela, parcela, soma. Precisa no mínimo, né, de duas parcelas. Podem ser iguais também, mas nesse caso aqui a gente tá pegando os extremos, certo? Então, ó, como eu tenho uma quantidade par, isso é importante, ó, uma quantidade par de termos. Se eu peguei eles 2 a 2, o que que eu faço? Se eu tenho 100 termos e quero, né, e pego eles 2 a 2, o que que eu faço? Eu pego, divido eles por 2, né? Eu tenho lá 100. Se eu dividir por 2, eu vou ter só 50, né? 50 conjuntos de pares, né? 50 pares, né? Se eu tenho 200 e divido por 2, 200 divididos por 2 é 100. Então eu vou ter 100 pares, né? Então é por isso que é n mais 1 vezes n sobre 2. Daí o que que acontece? O que que acontece é que quando é uma quantidade ímpar de termos, vou pegar um outro papel branco aqui. Uma quantidade ímpar de termos aqui, ó. 1 mais 2 mais 3. Se eu somo os extremos, ó, 1 com 3 é 4. E o termo do meio vai ser sempre metade da soma de n mais 1. Certo? Isso aqui acontece sempre, ó. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. 1 com 5 dá 6. 4 com 2 dá 6. E 3 é a metade do n mais 1. Certo? Então, tá. Daí agora eu fiquei pensando assim, nossa, mas como é que acontece essa grande coisa aí, essa grande sacada assim de de como é que é o nome? De a metade ali, o meio ali de ser a metade da soma, né? De n mais 1. Como é que acontece isso? Eu descobri um jeito, né? Assim, talvez alguém já tenha descoberto também, né? Mas eu assim, isso foi por mim, assim, eu fui vendo ali o que que dava para fazer, qual que era o negócio, e daí eu descobri. Isso aí eu não li em nenhum outro lugar, certo? Mas isso aí é só dedicar aí sei lá quanto tempo, mas descobre sozinho, né? Mas aqui eu já vou, né? Eu vou provar já aqui que isso aí, a fórmula, no caso n, que multiplica n mais 1 divididos por 2, vale tanto quanto n é par, tanto quanto n é ímpar, certo? Então, tá bom, né? Eu vou começar aqui, ó. Vou começar assim pegando números aos pares, digamos assim, ó. Eu pego um índice A com um índice B. 2 índice A com 2 índice B. 3 índice A com 3 índice B. E n índice A com n índice B. Esse n que parece um H, né? Mas enfim. O que eu quero dizer é o seguinte aqui, ó. Sempre aos pares, certo? Aqui, ó. Vai ter 1 com 2. Esse aqui, um A e um B. Daí vai ter aqui, ó, 1, 2, espaço, 3, 4. Daí vai ser um A, 2A, um B, 2B. Daí aqui com 8 números aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1A, 2A, 3A, 4A, 1B, 2B, 3B e 4B.
que é... O que acontece aqui, ó? No caso ali, ó, o número que tá mais próximo aqui, essa parede, digamos assim, chamar de parede aqui, né? O número que tá mais próximo da parede aqui, ele é a metade do último número que tá depois da parede aqui, no final da sequência, no caso, ó. Por exemplo, aqui o 2 aqui, ó, que tá mais próximo da parede, ele é metade desse último termo aqui, ó, certo? E aqui o 4 aqui também, ó, que tá na metade, tá mais perto da parede aqui, ó, é no caso ali a metade do último número ali, ó. No caso aqui, ó, NA é a metade de NB, certo? O que acontece ali? Entendeu, né? Esse negócio da parede aqui. O que acontece ali, ó? Então tá, o que acontece aí? Digamos que eu tenho uma sequência ali, ó. 1 mais 2 mais 3 mais nananã, mais N. Vou colocar aqui N menos 1 até porque vai ser importante usar esse N menos 1. Mais N. E digamos que N seja ímpar, certo? N seja ímpar. Aí o que acontece aqui, ó? Por enquanto, eu vou pegar outra cor de caneta aqui. Por enquanto, aquele N ali, o que vai acontecer com aquele N? Aquele N ali vai ficar de fora da soma por enquanto. Por quê? Porque a princípio o negócio funciona lá para quantidades pares, certo? Digamos assim. A fórmula, né? N mais 1 sobre 2 funciona para quantidades pares. Somos os extremos e tal, né? N sobre 2. Mas assim, quando é uma quantidade ímpar, né? Sempre sobra um no meio, né? Não vai rolar dividir por 2. Aí o que acontece? Eu pego N menos 1. Eu pego esse N menos 1, certo? Esse N menos 1 é N menos 1, né? E daí eu divido por 2, N menos 1, e divido por 2, para achar o quê? Para achar a quantidade de parcelas, né? Porque tem N menos 1, que é o número par. Se eu divido por 2, eu vou encontrar duas partes, né? E daí eu vou poder somar os extremos. Só que o que acontece quando eu somo os extremos aqui? Quando eu somo os extremos, eu não tenho mais N mais 1, certo? Eu tenho N menos 1 mais 1. Ó, eu tenho aqui N menos 1, N menos 1 mais 1. Daí N menos 1 mais 1 é N. Daí o antes de N menos 1, antes de N menos 1, tem N menos 2. E aí qual que é o segundo termo ali? É N menos 2 ali, né? N menos 2 mais 2 é N também. Então agora eu só tenho N, eu só vou somar N, uma quantidade de vezes N menos 1 divididos por 2, certo? Que é uma quantidade par, né? De N parcelas. Na verdade é N menos 1 parcelas, né? Divididos por 2 de N. Só que o que acontece aqui? Isso aqui é, digamos assim, a soma até N menos 1. Aí eu tenho que adicionar de volta esse N aqui, ó. Mais N. Aí, resolvendo isso aqui, o que eu tenho aqui, ó? N vezes N, né? Da N ao quadrado. Menos 1 vezes N, menos N. Sobre 2. Mais, multiplica por 2 em cima e multiplica por 2 embaixo. 2N sobre 2. Que é igual a N ao quadrado menos N mais 2N sobre 2. 2N com menos 1N, ó, menos 1N é igual a só N, né? Então fica N ao quadrado mais N sobre 2, que é igual a N que multiplica N mais 1 sobre 2. Então aqui, funcionou, né?
por uma quantidade, no caso, ímpar de vezes também, né? Então tá certo. Então a fórmula funciona para quantidade par e para quantidade ímpar. Funciona para uma quantidade par e para uma quantidade ímpar. Agora falta provar que o meio das quantidades ímpares, né, um número, que no caso, né, vai sobrar um número no meio lá assim. Eu tenho meio aqui, daí eu tenho um para cá, um para cá, um para lá, um para lá, um para lá e um para lá. Esse número central aqui é esse ponto, digamos, não, é esse número central ali, né, de uma quantidade que divide o restante em duas partes iguais, daí, né, 3 para um lado e 3 para o outro, 4 para um lado e 4 para o outro. Digamos que ele torna a quantidade simétrica uma ao lado do outro, né? Eu tenho que provar que ele é metade da soma de n mais 1. Então, vamos lá. Dada a sequência ali, 1 mais 2 mais 3 pontinhos, mais n menos 1, mais n. Eu vou colocar aqui também, ó, mais n mais 1. Esse n mais 1 é recurso aqui, entendeu? N mais 1 é recurso, porque a quantidade mesmo aqui é até n. Bom, n é uma quantidade ímpar, certo? Aí o que que acontece? O que que acontece é que eu quero provar que a metade, né, que aquele número que sobra é a metade da soma de n mais 1, certo? Então, o que é que tem que acontecer? Eu fui dar uma olhada ali nas fórmulas ali que eu tinha esquecido, mas o negócio ali é o seguinte ali, ó. Eu pego de volta deste n aqui, que é ímpar, eu volto 1, certo? Para encontrar o número de parcelas. O número de parcelas é o quê? É n menos 1 divididos por 2. Só que agora, o que que eu faço? Eu ainda somo os extremos. Eu ainda vou, é a quantidade de parcelas, né? Que eu vou somar o quê? Eu vou somar os extremos, n mais 1. No caso, n mais 1, né? N mais 1. Uma quantidade de vezes, né? Esta é a quantidade de vezes. Este é o valor da parcela. Os extremos, n mais 1, sempre n mais 1. Só que o que que acontece? Como n é ímpar, vai sobrar este tal número simétrico que vai dividir aqui em duas partes do mesmo tanto, 3 para lá e 3 para cá, 4 para lá e 4 para lá, n para cá e n para lá, né? Escrever aqui n para lá e n para cá. Esse número simétrico, o que que é? Ele é a metade de n mais 1, no caso ali, ó. Ele é a metade de mais, eu vou escrever aqui, ó, mais n mais 1 sobre 2. É isso que acontece, né? No caso, é isso que acontece. Que essa aqui é a quantidade das parcelas, multiplicado pelo valor das parcelas, mais a metade do valor da parcela divididos por 2. Que é aquela coisa assim, ó. Tem aqui 1 mais 2 mais 3. Isso aqui tá os extremos. 3 mais 1 é 4. Então, o simétrico aqui entre eles, que deixa um para cada lado, é metade da soma dos extremos. Bom, fazendo isso aqui, o produto notável aqui, ó, n ao quadrado menos 1, que é n ao quadrado mais n menos 1. N ao quadrado menos 1 divididos por 2, só essa primeira parte, mais n mais 1 sobre 2. Vindo tudo isso aqui é n ao quadrado menos 1 mais n mais 1 sobre 2. Menos 1 com mais 1 corta, fica n ao quadrado mais n sobre 2. Que é igual a n que multiplica n mais 1
sobre 2. Bom, então aparentemente tem funcionado bem certinho, né? E voltando assim para uma explicação tanto quanto mais, né? Explicando um pouco mais, esmiuçando ainda mais. Digamos que eu tenho ali de volta 1 mais 2 mais 3 mais n menos 1 mais n com n ímpar, certo? Bom, invariavelmente, né? Invariavelmente n menos 1 vai ser par, porque n é ímpar, né? Então é ímpar, par, ímpar e assim por diante. Então, n menos 1 ali, eu tenho um n menos 1 bem bacaninha ali, que é par. E o que que acontece ali? O que que acontece é que se eu pegar essa quantidade n menos 1 e dividir por 2, né? Eu vou pegar ali, ó, n menos 1 e dividir por 2. Ela vai ser ali, lembra aquela questão da parede lá que eu coloquei ali? Tenho aqui os números aqui, aí tem ali, ó, tem 1, 2, 3, 4, daí tem umas quantidades iguais. E a paridade dentre esses números lá tá N e A, N de B. N de A é a metade de N de B, né? Então, no caso lá, essa metade aqui, né, de N menos 1, essa metade de N menos 1 ali, se eu pego essa metade aqui, e eu somo 1, somar nela 1, naquela metade ali, digamos, sei lá, que eu tenha 29 termos, certo? Tenha 29 termos. Ali no caso, ali daí vai ser o 28, né? No caso, se eu pego ali o 28 daí, ó, né? No caso, o meu N ali é 29, só que eu vou trabalhar com 28. Eu divido por 2, ele vai dar 14. Se eu somo 1 nesse 14, eu vou ter 15, que é igual a, no meu N é 29, meu N mais 1 é 30, que é igual a 30 divididos por 2. Então, se eu pego a metade de n menos 1 e somo com 1, isso aqui precisa ser igual a metade de n mais 1. N mais 1 sobre 2. É. Daí o que acontece? Isso aqui prova daí que, que o número central lá no caso, né? Ele é mesmo n mais 1 sobre 2. Pelo menos para mim, por todo esse raciocínio que eu desenvolvi aqui, eu consigo entender, certo? Talvez, não sei se ficou muito claro para quem está assistindo, mas qualquer coisa você fale nos comentários que eu respondo os comentários daí, beleza? Eu só não respondi nenhum comentário porque não tem nenhum comentário para responder, mas qualquer coisa vocês perguntam que eu respondo, beleza? No caso ali, o que acontece ali? Eu vou transformar esse 1 em 2 sobre 2, né? Fica n menos 1 sobre 2 mais 2 sobre 2. Daí no caso fica n menos 1 mais 2 sobre 2. N menos 1 mais 2 dá n mais 1. N mais 1 sobre 2. Que é igual ao outro lado da fórmula lá, ó, n mais 1 sobre 2. Que é igual a n mais 1 sobre 2. Ou seja, ali o termo central é de fato a metade da soma dos extremos. Porque esse n mais 1 aqui vai ser o quê? Vai ser sempre extremo. Certo? E o que acontece ali? Se eu tenho um número n, é a metade do antecessor de n, somado com 1, é igual a não o próximo termo aqui. Também é o próximo termo, né? Mas esse próximo termo aqui, ele é usado como recurso. E a metade dele é justamente o termo central ali, que divide
que divide em duas partes simétricas, digamos assim, né? A sequência fica um para cá, outro para lá, dois para lá, dois para lá, três para lá, três para lá, quatro para lá e quatro para lá. Certo? Bom, pessoal, por enquanto é isso aí. Essa foi a maneira que eu encontrei aí de provar para mim mesmo, né? Que a soma de Gauss assim funciona tanto para par para ímpar, e que o termo do meio ali ele é de fato a metade do ele é a metade de n mais 1, né? Ele é n mais 1 sobre 2 mesmo. Lembrando que n mais 1 é o que? É a soma dos extremos, o termo n com o primeiro, n mais 1 sobre 2. Porque de forma prática aqui, até você, se você pegar 9, qualquer que seja aqui, ó, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9. Ó, o que é o n mais 1? O n mais 1 aqui, ó, é 9 mais 1 é 10. Então o termo central aqui é 5, ó. Porque tem 1, 2, 3, 4 para um lado e 1, 2, 3, 4 para o outro. Certo? E justamente ele é n mais 1 sobre 2. Porque daí se eu pego n menos 1, né, divido em duas partes e tal, daí somo 1. Eu espero que tenha ficado claro, pessoal. É isso aí. Muito obrigado. E no próximo vídeo eu vou continuar demonstrando ainda a indução matemática. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado.